Em uma abordagem policial, quais são os seus direitos? O que você pode e o que você não pode? E até onde deve ir a atuação da polícia? O tema de hoje é limites da atuação policial. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Tô no Meu Direito. Para falar um pouco sobre o assunto, nós convidamos o advogado criminalista, o doutor Felipe Ribeiro, que já está aqui com a gente. Doutor, seja muito bem-vindo ao Tô no Meu Direito, aqui à TV Feira. Obrigado, Rafael. Primeiramente, agradecer o convite, dizer que é uma satisfação poder falar para o público feirense e conversar com vocês um pouco sobre esse tema que é tão importante e tem muita relevância para o público, né? Para a gente começar, doutor, quando a polícia pode abordar uma pessoa na rua? Veja bem, Rafael, o próprio Código de Processo Penal, em seu artigo 244, ele dispõe que a polícia ela pode fazer uma abordagem quando houver uma fundada suspeita, né? Então ela pode abordar o cidadão quando houver uma fundada suspeita de quê? De que aquele cidadão esteja portando alguma arma ou algum ilícito. Isso é o que diz o Código. Mas diante de tantas problemáticas existentes no dia a dia, o STJ definiu no julgamento de um recurso em habeas corpus algumas diretrizes sobre essa abordagem. Então, essa fundada suspeita, por exemplo, não pode ser apenas um nervosismo. O policial não pode abordar alguém porque aquela pessoa se mostrou nervosa diante da polícia. Ele precisa abordar quando ele tiver uma fundada suspeita, ou seja, se ele entende que aquele indivíduo está, por exemplo, armado. Doutor, e o que a lei considera fundada suspeita? Na verdade, nós temos um problema aí, porque a lei não define o que seria fundada suspeita. A lei apenas fala que a fundada suspeita ela está relacionada à prática de um crime. Ou a pessoa está armada ou a pessoa porta algum ilícito. Então, quem faz justamente essa definição são os tribunais superiores, e aqui em específico o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. No STJ, no julgamento que eu acabei de falar, ele definiu que essa fundada suspeita ela precisa ter elementos probatórios concretos, algo concreto em que o policial possa, ao verificar aquela situação, identificar que ali existe uma fundada suspeita. O que seria, por exemplo, uma fundada suspeita? Um indivíduo que está passando a rua com um volume muito grande na cintura. O policial pode imaginar que aquele indivíduo está armado. Isso seria uma fundada suspeita. Não é, por exemplo, como disse, alguém que se porta de maneira nervosa. Ele vê a polícia, fica um pouco nervoso e o policial já vai em cima fazer a abordagem. Isso, para o STJ, não seria fundada suspeita. Salvo se aquele policial tem uma informação, por exemplo, de que aquele indivíduo vestindo aquela roupa iria passar por aquela rua. Aí ele poderia, conforme essa denúncia anônima já recebida anteriormente, abordar aquela pessoa. A diferença, doutor Felipe, entre uma abordagem de rotina e uma abordagem suspeita de crime? Sim, a diferença. Quando a gente fala em abordagem de rotina, a gente está falando na própria atuação rotineira da polícia, nas chamadas blitz, por exemplo. Não é? Quando a gente fala de abordagem fundada suspeita, é justamente quando o policial tem elementos concretos de que aquele indivíduo praticou algum crime. Por exemplo, imagine uma situação em que alguém é assaltado na rua e a pessoa fala, olha, quem me assaltou está vestindo uma camisa do Brasil. O policial, quando recebe essa informação, ele já vai ficar atento às pessoas que estão vestindo naquele local, naquele ambiente, a camisa do Brasil. Isso seria uma fundada suspeita, por exemplo. Doutor Felipe, outra dúvida. O cidadão, ele é obrigado a se identificar durante uma abordagem? Como agir? Veja bem, o ideal é que o cidadão se identifique, não é? Porque, como eu disse, os policiais eles estão no trabalho em uma situação de extremo estresse. E quando o policial aborda alguém, é necessário a gente entender que ali existe uma ordem, por exemplo, de parada, uma ordem, por exemplo, de identificação. E em razão desta ordem, desta autoridade, cabe o cidadão efetivamente respeitar aquela ordem, obedecer aquela ordem, como se apresentando, dizendo para onde vai e evitando qualquer tipo de situação desconfortável, tanto para os policiais quanto para o cidadão. O que eu falo sempre, Rafael, é que é importante que as pessoas tenham equilíbrio durante a abordagem. Não se assustem, não fiquem achando que estão sendo abordadas porque o policial não gostou, não foi com a cara delas, e sim atue de forma muito tranquila e serena para que a abordagem ocorra de forma natural. E muitas vezes o policial, a equipe que já está ali, né, de agentes,
já está lidando com muitas pessoas, né? Em épocas de festa, por exemplo. Então é necessário, principalmente, como o senhor informou, a questão do equilíbrio nesses momentos. Exatamente. E imagine a seguinte situação, numa blitz, por exemplo, existem ali 40 carros a serem abordados. O policial não sabe quem são aquelas 40 pessoas. O policial não sabe quem é que está dirigindo cada veículo. Então, as pessoas precisam entender que a abordagem ela não é pessoal. Ela deve ser impessoal, ou seja, o policial precisa efetivamente abordar todos de forma imparcial, de forma impessoal, sem justamente olhar para o lado pessoal daquela pessoa específica, né? Em quais situações, doutor, a abordagem, a revista pessoal, ela é permitida? Como eu falei, o Código de Processo Penal, ele no artigo 240, ele estipula a possibilidade da abordagem ou da revista, da busca, que a gente chama de busca, né? No código chama busca, da busca pessoal e a busca domiciliar. A busca domiciliar é a que é feita na casa da pessoa. Essa busca domiciliar só pode ocorrer mediante a expedição do mandado de busca e apreensão, que é uma decisão judicial. O juiz decide que aquela pessoa ela pode ser alvo de busca e apreensão e os policiais podem adentrar na casa, na residência daquela pessoa. Já a busca pessoal, ela independe de mandado, ou seja, o policial pode fazer a chamada revista, o chamado baculejo em qualquer cidadão, desde que haja a chamada fundada suspeita. A gente está ouvindo aqui, conversando com o advogado criminalista, doutor Felipe, sobre as abordagens, né, policiais, como agir, se pode ou não filmar. Inclusive é uma dúvida, né? A abordagem, no momento, ela pode ser filmada pelo cidadão, doutor? Pode sim. Não existe nenhuma restrição, não é, a filmagem pelo cidadão daquela abordagem. Até porque é um direito constitucional de que o cidadão saiba quem está abordando, saiba quem está o prendendo, por exemplo. E por essa razão não existe nenhum impedimento no tocante a esta filmagem. É óbvio que quando o cidadão puxa o aparelho telefônico e começa a gravar, o policial já entra em um estado de alerta. Ele já imagina que aquela situação vai gerar um problema para ele e ele tenta ali de alguma forma evitar aquela gravação. Mas não existe nenhuma restrição, nenhuma proibição no tocante à gravação pelo cidadão durante a abordagem. A gente tem que se atentar também à questão dos excessos, né, das duas partes. E tem cidadãos, eu já presenciei inclusive através de vídeos, né, na internet, alguns cidadãos extrapolando, né, com o celular na mão, até ofendendo o agente policial, xingando e vice-versa, o policial também tentando tomar o celular da mão do cidadão que estava filmando. Esses excessos, obviamente, eles devem ser controlados para não haver riscos maiores, né, doutor? Obviamente que sim. Isso é uma questão muito importante também, né, Rafael? A gente precisa se atentar, como eu disse mais cedo, sempre ao equilíbrio, né? A gente tem que pensar sempre no meio termo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar que estes excessos aconteçam, tanto da parte dos policiais, quanto também da parte do cidadão. Por exemplo, o cidadão, ele pode filmar. Isso é fato, ele pode filmar uma abordagem, mas ele não pode, de maneira nenhuma, xingar o policial. Porque se ele xinga o policial, ele já perde a razão, ele já perde o seu direito. É o desacato, né? Ele já pode gerar um desacato previsto no artigo 331 do Código Penal. E, obviamente, que o policial também, ao agir em excesso, ele pode, inclusive, praticar algum crime da Lei de Abuso de Autoridade. A Lei 13.869 de 2019 traz lá um rol de crimes e que pode, muitas vezes, fazer com que o policial responda pelo crime de abuso de autoridade, por um dos crimes, por uma conduta lá da Lei de Abuso de Autoridade. Traz pra gente um exemplo, doutor, na questão do abuso de autoridade, numa situação que eu sei agora há pouco, né? Uma abordagem policial, os moradores se exaltaram, o que é que pode ser configurado como um abuso de autoridade por parte dos agentes? Quando a gente fala de abuso de autoridade, a gente sempre fala em duas hipóteses, duas espécies desse abuso. Pode ser tanto o excesso de poder quanto o desvio de poder. O excesso de poder seria algo em que o agente público ele excede na sua conduta. Então, por exemplo, ele não pode praticar algo que gere algum tipo de humilhação, e ele assim faz. Ele humilha aquele cidadão. Isso seria uma possibilidade, um exemplo de abuso de autoridade. Outra forma é o desvio de poder. Imagine que o policial encontra
na rua algum desafeto e, para provocá-lo ou para, de alguma forma, prejudicar aquele indivíduo, aborda aquele indivíduo de forma pessoal. E aí a gente está falando de abuso de autoridade. Doutor Felipe, outra dúvida. O que faz uma revista policial ser considerada extremamente abusiva? Um dos pontos que a gente precisa tratar, Rafael, quando a gente fala de extremamente abusiva, justamente como eu falei, essa revista ela não pode ser vexatória. Os policiais também não podem usar de força excessiva. Muitas vezes o que há é a utilização de uma força excessiva. Vai colocar o cara junto à parede, empurra o cidadão, faz com que ele bata a cabeça na parede, aperta o braço de forma firme, coloca o braço nas costas de uma forma que quase quebra o braço do sujeito. Tudo isso, né, todas essas condutas geram um efetivo excesso nesta revista, né? A revista ela precisa acontecer muitas vezes, e esta revista ela precisa também ser equilibrada. Não há necessidade do uso excessivo da força quando a situação não demonstra a necessidade deste uso excessivo da força. Muita gente também tem medo de falar, de se comunicar ou até fazer questionamentos aos agentes policiais durante uma abordagem. É possível questionar durante esse momento, doutor? Sim, é possível questionar, mas eu sempre falo com os meus alunos. Eu sou professor de Direito e eu tenho o cuidado de falar com eles: olha, se vocês forem abordados pela polícia, tentem de forma muito serena tratar os policiais com respeito. Sim, senhor, não, senhor, eu estou indo para lá, meu nome é esse, posso pegar minha carteira. Tentar mostrar aos policiais que você está colaborando com aquela abordagem. Não tratar de forma agressiva, porque muitas vezes, quando o cidadão trata o policial de forma agressiva, o policial recebe aquilo de forma agressiva e devolve com agressividade, e aí a gente vai ter excesso dos dois lados. Isso aí a gente precisa evitar. Então, durante uma abordagem, você pode questionar: o senhor pode me informar, por gentileza, por que o senhor está me abordando? Qual o motivo dessa abordagem? Eu estou abordando porque existe uma pessoa que está com um carro parecido com o do senhor. Pois não, o senhor pode verificar o meu carro. A abordagem tem que ser respeitosa dos dois lados. A gente tem que lembrar que a legislação ela existe para proteger o cidadão, mas também existe para proteger o bom policial, né? A gente precisa lembrar que os excessos precisam ser evitados dos dois lados. Doutor, o cidadão pode se recusar a ser abordado? O que é que a lei prevê com relação a isso? A lei não fala nada sobre isso, né? Não fala sobre uma recusa, até porque, como eu disse, durante uma abordagem, o policial ou a autoridade ali, ela está determinando, está trazendo uma ordem, não é? E essa ordem deve ser acatada. Então, não existe como disse, não existe algo na lei que preveja que a pessoa pode se recusar a ser abordada, não é? Mas a gente também tem que lembrar, como disse, das abordagens excessivas. Não é esta abordagem não pode ser levada, por exemplo, pelo lado pessoal. E só para você ter noção, Rafael, e também para o público de casa entender, esse julgamento que eu citei recentemente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, esse julgamento ele trouxe uma perspectiva diferente dessas fundadas razões, dessas fundadas suspeitas, justamente porque naquela oportunidade, naquele julgamento, verificou-se o que a gente chama de racismo estrutural, não é? Sempre que as pessoas que são abordadas são pessoas negras. Então, esse viés também não pode ser levado em consideração durante uma abordagem. O policial não pode abordar aquele indivíduo porque ele tem o que a gente chama de estereótipo criminoso. Ele precisa abordar porque existe uma fundada suspeita. Esse é o grande ponto. Doutor Felipe, o policial, a gente falou agora há pouco da questão das imagens, de filmar uma abordagem, uma ação policial. Os agentes, eles podem, num momento como esse, tentar tomar o aparelho celular do cidadão? De maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Até porque, se o agente, ele de alguma forma tenta tomar o aparelho celular, ele pode cometer algum crime. Essa ação pode ser constrangimento ilegal, essa ação pode ser um abuso de autoridade. Então, de maneira nenhuma, isso pode acontecer. Dentro da ação, que pode ser considerado por parte dos policiais como desacato? Rafael, e é bem importante que o público de casa saiba. Quando a gente fala de desacato, a gente precisa entender o seguinte:
A nossa Constituição Federal, ela dispõe que nós temos liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão, ela é, de fato, uma liberdade. Você pode falar aquilo que você quiser, desde que aquilo que você disser não atinja o direito do outro. Eu sempre falo isso em sala de aula. O nosso direito termina quando o do outro começa. Eu posso conversar com você, eu posso falar com você, mas eu não posso te desrespeitar. No tocante ao desacato, o cidadão pode reclamar de uma prestação de serviço público? Pode. Ele pode dizer, isso aqui está demorando muito. Essa prestação de serviço está muito aquém, está muito abaixo daquilo que a gente espera. Isso é a opinião dele e está tudo bem. O que ele não pode fazer é injuriar, é agredir verbalmente aquele servidor. E quando ele faz isso, ele comete desacato. Então, xingar o policial é desacato. Xingar o servidor público é desacato. Então, o desacato, como disse, ele não se confunde com a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela é plena, desde que não atinja o direito do outro. E quando o cidadão efetivamente xinga, né, pratica uma injúria contra o policial, em razão da sua função, é bem verdade que se diga, em razão da sua função, ele pratica o crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal. A gente vai para um rápido intervalo, doutor. Daqui a pouco a gente retorna falando um pouco mais sobre este assunto aqui com o advogado Felipe Ribeiro. Não sai daí que eu estou no meu direito, volta já já. O Todo Meu Direito está de volta com a presença hoje do advogado criminalista doutor Felipe Ribeiro para falar sobre abordagem, né, policial. E agora um tema também, doutor, um questionamento que gera muitas dúvidas, né? A entrada de agentes policiais na casa de um cidadão. Quando que isso é permitido? É necessário um mandado judicial? Os policiais podem entrar mesmo sem autorização, né, do cidadão, do dono da casa? Rafael, essa questão ela é muito importante. E as pessoas precisam entender o seguinte: a casa, segundo a Constituição Federal, é um asilo inviolável. O que é que isso significa? Ninguém pode entrar na casa de alguém sem autorização daquele alguém. Esse é o primeiro ponto. Para que alguém entre na sua casa, Rafael, para que alguém entre na casa do telespectador, é necessário que o telespectador aceite. Porque, como disse, a casa é asilo inviolável. No entanto, a própria Constituição, ela traz hipóteses em que é permitido a entrada na casa sem essa autorização. E quais são essas hipóteses? Primeiro, flagrante delito. Segundo, desastre ou para salvamento. Então imagine, tem alguém sendo agredido ou sendo assassinado naquela casa. As pessoas podem entrar para tentar salvar. Tem alguém passando mal naquela casa. As pessoas podem entrar para tentar salvar. Teve uma chuva, desabou parte daquela casa, tem uma criança lá dentro, as pessoas podem entrar para tentar salvar. Essas são as hipóteses gerais em que é permitido a entrada, né, de outras pessoas na casa que é asilo inviolável. Em relação à polícia, a polícia pode entrar na casa da pessoa sem mandado? A resposta primeira é não. A resposta primeira é não. Por que não? Porque a polícia só pode entrar se houver um mandado. O que é um mandado? Um mandado é uma determinação do juiz. Com esta determinação do juiz, os policiais podem ingressar na casa de alguém. No entanto, como eu disse naquela primeira sessão, a primeira sessão é o cometimento de um flagrante. Se o policial percebe que existe ali um flagrante delito, um delito acontecendo naquele momento, aí ele pode entrar sem o mandado. Doutor, entrando, né, houve um flagrante já dentro da casa, o que caracteriza esse flagrante? Como é que que a gente pode entender como flagrante por parte dos policiais? O flagrante é o seguinte, quando eu falo de flagrante, a gente tem que lembrar que flagrante, ele vem do grego flagrans, que significa chama de calor, de fogo. Eu sempre digo isso. O flagrante delito acontece quando o crime está quente. O crime acabou de acontecer ou está acontecendo. Quando o crime está acontecendo, a pessoa está em flagrante. E aí o policial pode entrar na casa para evitar que este crime continue. A autorização já por parte do morador da casa, do cidadão, dono da casa, precisa ser formal ou pode ser verbal mesmo? O policial chegou, solicitou, a gente precisa entrar na casa para fazer, né,
uma abordagem policial e tal, ela deve ser formalizada ou não? Pode entrar, fique à vontade. O Supremo Tribunal Federal, Rafael, essa é uma questão também importante. O Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, na verdade, o STJ teve uma decisão e o Supremo teve outra. Qual foi a diferença entre essas decisões? O STJ definiu que os policiais, para entrar na casa, precisam de autorização formal. E como é que eles vão fazer esta autorização formal? Ou através de uma autorização por escrito, ou através de uma gravação. Então, os policiais deveriam gravar, né, a pessoa autorizando a entrada deles. O STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu de forma diversa. Ele falou que não é necessário que haja esta gravação, que não é necessário que haja esta autorização, mas que fique claro, obviamente, quando a gente está falando de flagrante, né? Mas que, de alguma forma, existam elementos que o flagrante esteja acontecendo. O que acontece também, que a gente precisa ressaltar, é o seguinte: quando os policiais, diante de uma situação de flagrante, percebem que um crime está acontecendo, eles podem adentrar na casa, sem autorização, porque o crime está acontecendo. O grande problema é que, muitas vezes, o que acontece na prática é que os policiais abordam uma pessoa na rua, abordou na rua por uma fundada suspeita. Eles acreditam que aquela pessoa é um traficante ou é alguém que está praticando algum outro tipo de crime. Eles abordam essa pessoa na rua e, muitas vezes, perguntam a essa pessoa: tem mais droga com você? Tem droga com você? E o sujeito fala: tem na minha casa. Aí os policiais pegam, colocam o sujeito na viatura, levam até a casa dele e adentram naquela casa. Nessa hipótese, você precisa da autorização. Mas nessa hipótese também, o Superior Tribunal de Justiça entende que essa entrada no domicílio, ela é ilegal, ela é irregular. Por quê? Porque os policiais não estavam passando pela rua, identificaram um flagrante na casa e entraram. Eles pegaram a pessoa em outra rua, em outro local, e fizeram ela levar eles até a casa, né, dela. Então isso não seria uma hipótese de entrada permitida, foi uma entrada forçada. E isso pode gerar, inclusive, a nulidade dessa entrada, a nulidade dessa prova. E até dentro desse contexto, o cidadão pode comprovar que existe o abuso de autoridade nessa situação? Nessa situação assim, ela é muito complicada da gente produzir prova, né? Salvo se houver, por exemplo, uma câmera na rua ou até mesmo uma câmera corporal dos policiais. Essa é uma discussão também que está tendo muito aí, que está muito recente no nosso estado, porque está tendo uma discussão sobre a necessidade das câmeras corporais, da body cam, dos policiais. E eu vejo que essas câmeras corporais, elas evitariam muitos problemas, né? Porque muitas vezes fica a palavra do policial e a palavra do cidadão, a palavra do policial contra a palavra do cidadão. E aí como é que a gente vai valorar essa prova, né? A gente vai depender de outros elementos externos que muitas vezes não conseguem ser comprovados, e aí é um grande problema. Doutor, a gente muda um pouco o assunto, vamos falar sobre prisão. Quando a polícia pode prender um cidadão sem um mandado? Sempre que houver uma situação de flagrante delito. Como a gente comentou, O artigo 301 do Código de Processo Penal, ele determina que qualquer do povo poderá e as autoridades e seus agentes públicos deverão prender quem quer que esteja em flagrante delito. Isso significa que qualquer pessoa pode prender outro se tiver em flagrante, né? Um cidadão comum pode prender outro cidadão comum em uma situação de flagrante delito. Isso é muito importante. É óbvio que eu sempre digo em sala de aula que o poder não é o dever, não que o cidadão deva fazê-lo, porque quem deve são os policiais, são as autoridades policiais. E aí, dentro dessa perspectiva, os policiais, eles devem prender, ou seja, eles estão obrigados a agir em caso de flagrante delito. E quando eu falei e como nós falamos anteriormente, o flagrante delito ocorre sempre que o crime está quente, o crime acabou de acontecer ou está acontecendo. E aí os policiais podem efetivar aquela prisão e sem mandado. Por que sem mandado? Porque é uma situação para evitar aquele crime ou para prender aquele suspeito daquele crime. Então você aí não vai precisar de mandado, porque o mandado, Rafael, e também o público de casa, o mandado ele precisa de um tempo de maturação.
É um pedido que é feito ao juiz, o juiz analisa o pedido, manda para o Ministério Público dá a sua opinião, faz a sua manifestação, para então o juiz determinar o cumprimento daquele mandado. Ou seja, esse trâmite, ele demora. Ele não é feito, né, em 2 dias, em 3 dias, ele demora um pouco. Claro que algumas vezes isso vai ser mais rápido, mas em tantas outras é um trâmite mais demorado. Por essa razão é que, em flagrante, os policiais vão prender sem o mandado. Doutor Felipe, vou pedir que o senhor deixe as suas considerações finais para o público de casa, o cidadão que já passou por alguma abordagem policial, que não sabe como agir, né? A gente está na rua todos os dias, todo mundo pode, né, passar por alguma abordagem policial. Passa uma orientação agora para quem está nos acompanhando. Pessoal, é muito importante, como eu disse anteriormente, que todos vocês, todos nós, também eu me incluo nessa orientação, que todos nós devemos agir com cautela e também com equilíbrio. Durante uma abordagem, mesmo que você se sinta muitas vezes injustiçado por aquela abordagem, não acredite que aquela abordagem ela é pessoal. A abordagem ela deve ser impessoal. Então a gente deve agir com equilíbrio. Devemos nos comportar de maneira a colaborar com a abordagem, devemos nos comportar de maneira equilibrada para que não haja excessos, tanto dos policiais quanto do cidadão. É óbvio que em situações em que há o excesso por parte do policial, você deve, obviamente, buscar os seus direitos, filmar aquela abordagem e, posteriormente, buscar o Ministério Público, que é o órgão responsável por fazer o controle externo da atividade policial. Mas lembrando sempre que o equilíbrio ele vai reger as nossas relações. E por essa razão é importante que a gente colabore, não é? Mas também é importante a gente lembrar que durante essa abordagem você não pode ser vilipendiado, você não pode ser humilhado, você não pode ser tratado de forma grosseira. Todos nós precisamos sermos protegidos, tanto os bons policiais, também os cidadãos. Doutor Felipe, muito obrigado, viu, pela participação aqui no Tô no Meu Direito, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Rafael. Agradeço a todos a atenção e tenham um bom dia. E o Tô no Meu Direito fica por aqui, lembrando que temos reprise na quinta-feira às 2 da tarde aqui na TV Feira. Até a próxima semana.